Fala, trader! Hoje eu vou falar um assunto um pouco diferente. Eu vou falar sobre investimento de longo prazo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan Rodrigues. Eu falo sobre trades de uma maneira objetiva, utilizando estatística, matemática para tomada de decisão. E agora eu vou falar sobre um exemplo de investimento de longo prazo. No caso aqui, para seu filho, que pode ser bebê, que pode ter nascido recentemente, ou pode ainda vir a nascer nos próximos meses, próximos anos. Eu quero te falar sobre como construir uma renda no longo prazo para ele, um patrimônio para ele no longo prazo, através de ações, de uma construção de carteira de longo prazo. Tá? Eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar essa planilha, eu vou mostrar aqui um site onde você pode fazer uma consulta aqui sobre os ativos, sobre as empresas que você vai querer colocar no patrimônio para ele, tá? Que você vai querer colocar na carteira dele, tá? Esse site chama Fundamentos. Você vai ter alguns indicadores fundamentalistas aqui que pode te ajudar a tomar a decisão. Eu te aconselho a escolher aqui as principais empresas de cada uma das áreas que você vai escolher. Então eu te aconselho você diversificar pelo setor daquela empresa que você está resolvendo investir. E que você escolha, quando você clica aqui em comércio, por exemplo, você vai ver aqui as principais empresas. Deixa eu mudar minha foto de posição. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Você vai ver aqui as principais empresas e vai ver os indicadores, o comparativo entre eles. Então você pode ver sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, você pode ver sobre o patrimônio líquido da empresa, pode ver sobre o lucro líquido nos últimos 12 meses, pode ver sobre o pagamento de dividendos e outros elementos que você queira considerar para a tomada de decisão, tá? Então você vai entrar aqui, vai escolher quais são os papéis de cada setor. Eu te aconselho que no mínimo você escolha 5 setores diferentes e uma empresa de cada setor, ou pode também escolher mais de uma, pode escolher 2 empresas por setor, tá? No exemplo que eu vou te dar aqui, são 5 empresas, 5 setores diferentes. Então eu escolhi Lojas Americanas, setor de varejo, Transmissão Paulista para energia elétrica, na verdade aqui transmissão de energia, né? Home 3 para indústria, Itube 4, que é Itaú, banco, né? E CCRO para logística. Então, cada uma das empresas do setor que você escolher, para que você tenha uma diversificação aí, tá? A partir do momento que você faz essa escolha, eu vou te falar aqui dos critérios que a gente vai ter para fazer essa alocação de capital, tá? No exemplo aqui, eu estou colocando um aporte fixo mensal de R$100. E eu vou buscar esse valor aqui ao longo dos 18 anos para trás como valor fixo. Não vou descontar a inflação, eu não vou trazer para valor presente o quanto seria naquele momento o investimento, tá? Mas você, quando for fazer aí o seu investimento, você tem que pensar dessa forma. Você vai alocar o capital que você pode, seja R$30 por mês, seja 50, seja 200, o valor que você puder. E de preferência você deve corrigir esse valor ou mês a mês, ou ano a ano. Hoje, com a inflação que está controlada e tal, o ideal é que você faça isso uma vez por ano. E você ajusta pela inflação, tá? Ou pela Selic, se você preferir. Então, aqui a gente vai alocar os R$100 nesse exemplo, tá? Dividir pelo valor que foi pago cada ação lá no momento da compra e vai comprar o total que der para comprar com esse dinheiro. Então, provavelmente vai ter que sair para o fracionário, né? Então, no primeiro mês comprou 500, a de Transmissão Paulista comprou 333, para Home comprou 333, para Itaú comprou 104 ações, para CCRO comprou 625 ações, tá? Então, ao longo do tempo, você vai repetir isso, os 18 anos, todo mês você vai comprar uma ação. Então, perceba que no dia 3 de junho, é o primeiro dia do mês, tá? 3 de junho, é o primeiro pregão do mês. 3 de junho de 2002 foi comprada aqui 500 ações de Lojas Americanas no valor de 20 centavos. No mês seguinte, Transmissão Paulista foi comprado 333 ações a 30 centavos. Em agosto foi comprado 333 ações de Home a 30 centavos.
e aí no mês seguinte Itaú, no outro mês CCRO. Depois que você termina um ciclo, aí você tem duas formas de planejar o próximo ciclo. Uma delas, a mais simples, que é o que eu vou usar aqui no exemplo, você vai pegar e vai repetir o ciclo. Então você começou com Lame e terminou com Itaú, com um CCRO, no próximo ciclo você vai começar com Lame de novo e assim por diante. Vai fazer isso ao longo dos 220 meses que você vai ter pela frente para completar os 18 anos. O segundo exemplo é você alocar pela exposição que tem dentro da carteira. Então deixa eu te dar um exemplo. Assim que termina o primeiro ciclo, a gente vai conferir o valor que está cada ação. Então aqui a gente comprou por 20 centavos, vamos imaginar que esteja 28 centavos. Transmissão Paulista comprou por 30, vamos imaginar que caiu um pouco, está 27. Home comprou por 30, vamos imaginar que subiu para 31 centavos. YouTube estava 96 centavos, vamos supor que tenha subido para R$1,02, tá? 1,02. E CCRO que estava 16 centavos, vamos imaginar que subiu para 17. Então aqui você tem a composição da sua carteira e a exposição de cada papel dentro dela. Você pode, nesse modelo de alocação, você pode tentar sempre equilibrar para que a exposição seja a mesma. Então, por exemplo, nesse caso a gente compraria o que tem menos alocação, Transmissão Paulista, por exemplo. Qual que é a vantagem desse sistema? A vantagem é que você sempre vai comprar o papel que caiu mais. Olha só, Transmissão Paulista, você vai ver que foi o exemplo que a gente descontou o valor, né? A gente considerou que depois dos 5 meses aqui, ele teria caído. Então, ele tem a menor exposição, já que a gente colocou R$100 dentro de cada um dos papéis, agora aqueles R$100 que a gente comprou vale menos do que 100, está valendo 89. Então, a gente vai acabar comprando sempre a ação mais desvalorizada se você usar esse sistema, tá? Como a gente quer comprar na baixa e vender na alta, então isso aqui é um sistema interessante, mas tem uma desvantagem também, que digamos que a ação continue crescendo a Lame, por exemplo. Então você não vai conseguir alocar muito nela, você vai ter sempre uma alocação pequena nela, porque ela vai estar sempre com a exposição maior dentro da carteira. Só que ao longo dos 18 anos, aquela ação que mais cresceu, você quer estar mais exposto a ela. Então, essa é a desvantagem. Você balanceia a carteira, porém você não permite uma exposição grande num papel que cresce muito ao longo do tempo. Então, eu aconselho que você simplesmente repita o mesmo ciclo aqui. Ó. Repita o mesmo ciclo. Depois que termina os 5 meses, começa de novo e assim por diante, vai fazendo isso até você chegar ao longo dos 18 meses, ao longo do período que você planejou, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu ao longo desse tempo, ó. Usando esse critério, tá, de alocação em ciclos. Então deixa eu tirar minha foto daqui de novo. Eu vou trazer aqui para cima para não atrapalhar muito, tá? Então a alocação em ciclos, depois que terminou o primeiro ciclo aqui, a gente começa de novo. Lame 4, Transmissão Paulista, Home, Itaú, CCRO e assim por diante. Olha o que aconteceu. A primeira vez que a gente comprou lá Lame, a gente comprou por 20 centavos, lá em 2002. Esses 20 centavos hoje, a ação já está valendo R$ 31,56. Então, aqueles R$100 que a gente depositou lá naquela época, a gente comprou de ações, hoje a gente tem 15.780. Transmissão Paulista, a gente colocou R$100 lá em 2018, pagou 30 centavos, hoje a ação está valendo R$ 20,25, que te transformou aqueles R$100 em 6.724. Para Home, 30 centavos, a ação hoje está valendo R$13. Então aqueles R$100 que você colocou, hoje está valendo R$ 4.395. Isso para cada uma das ações. E olha só, para cada um dos meses, religiosamente, você fez um aporte de R$100. No fim das contas, a exposição da sua carteira está dessa forma. Lame 4, lembra que a gente colocou, teoricamente, né, a gente colocou o mesmo valor para cada ação, já que o número de ciclos é igual e cada vez que termina um ciclo a gente volta no mesmo. Então a gente colocou sempre lá R$100 a cada ciclo, então deveria estar com a mesma exposição, né?
e a Lame 4 está muito maior, por quê? Porque é um papel que cresceu mais. Itaú não cresceu tanto, foi o que cresceu menos aqui dentre eles. Home cresceu um pouco mais que Itaú, CCRO cresceu mais, Transmissão Paulista cresceu um pouco mais. Então, olha o resultado aqui ao longo do tempo. Aqui foi o valor que você investiu em cada ação. Como eu falei, teoricamente era para ser bem parecido, né? Eles têm um valor um pouco diferente, por quê? Quando a gente faz a alocação aqui, não deu para colocar exatamente os R$100, né? A gente vai dividir pelo valor que estava a ação e às vezes não vai dar. Então, nesse caso, por exemplo, entrou com R$ 99,90. Aqui entrou com R$ 98,80. Aqui entrou com R$ 97,86. Então, na somatória, deu tudo isso aqui. Lame 4 somou R$ 4.263 ao longo dos 18 anos. Transmissão Paulista, R$ 4.248 e assim por diante. Agora, esses 4 mil em Lame virou 57.600. Os 4 mil em Transmissão Paulista virou 38.738. Em Home 3 virou 22.240. Em Itube, 17.950. Em CCRO, 33.500. E aí aqui do lado você vê o quanto você aportou de capital e o quanto aquele capital se transformou em patrimônio para o seu filho. Em vermelho, tá vendo? O azul é o quanto você pôs de capital e em vermelho o quanto aquele capital transformou-se em patrimônio ao longo dos 18 anos, tá? Então tá vendo aqui que CCRO Home foi muito bem, um pouco mais de que Itaú, CCRO um pouco mais, e aí a Lame foi mais do que todos. Por isso que é bom você diversificar em setores diferentes, em empresas diferentes, porque alguma delas pode caminhar muito melhor que a outra e aí no bolo ali, né, ele se transforma numa coisa muito produtiva. Aqui no final, o seu filho, olha só, deixa eu fazer uma somatória aqui. No final, o seu filho tem esse patrimônio aqui, colocando apenas R$100 por mês. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Com apenas R$100 por mês ao longo de 18 anos, ou seja, é muita disciplina isso aqui. Isso aqui você deixou o patrimônio ser construído não pelo valor de aporte que você colocou, mas pelo tempo. Um prazo de 18 anos é um prazo muito interessante e transforma isso aqui para você, traz essa transformação. Então eu te aconselho sim que mesmo você sendo trader, você tenha um investimento para você, para aposentadoria, tenha um investimento para o seu filho quando ele nascer e pense em longo prazo. Um valor pequeno que você coloca de uma maneira consistente ao longo do tempo, ele transforma para você num patrimônio muito interessante no futuro. Beleza? Se você gostou do conteúdo aí, deixa um like aí, comenta aqui embaixo para eu continuar fazendo mais coisas desse tipo. Beleza? Um abraço e até a próxima.